a palavra, Deus pôs Abraão à prova. Todos nós somos provados. Abraão foi provado nada mais, nada menos do que tendo que entregar o seu próprio filho, o filho único. Quem é pai, quem é mãe aqui, hoje de modo especial os pais, né? Abraão como pai. Os pais aqui presentes, imagine se o Senhor Deus fala para você, fala o seu nome, e ele diz justamente isso: toma o teu filho, ou se você tem filha, toma a tua filha, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o em holocausto, sobre o monte que eu te indicar. Olha só, você tem que oferecer o teu filho por amor a Deus. O Senhor não pediu nada mais, nada menos do que aquilo que é mais importante para um pai, que é o filho. Oferece o teu filho em holocausto. E diz a palavra que Abraão ergueu um altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha em cima do altar. Eu fico imaginando como que estava o coração de Abraão. Como foi? Será que foi fácil? Como deve ter ficado o coração daquele homem, tendo que oferecer em sacrifício o filho único que ele tinha, a quem ele mais amava. Ele, por amor a Deus, ele ofereceu o seu filho. Depois diz a palavra, depois estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho. E eis que neste momento o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: Abraão, Abraão. Ele respondeu: aqui estou, com o coração dilacerado. E o anjo disse para ele: não estendas a mão contra o teu filho, e não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu filho único. Irmãos, nós estamos na quaresma, e a quaresma, você já ouviu falar que a quaresma é um grande retiro, não é verdade? Vocês já ouviram isso? Sim ou não? Sim ou não? Que a quaresma é um retiro. Quem já participou de algum retiro aí, levanta a mão. Então, quando a gente participa de um retiro, conforme o tempo do retiro, cada momento o Senhor vai intensificando. A primeira pregação, às vezes, sobre o amor de Deus, não é? Deus que nos ama, Deus que nos acolhe. Naquele primeiro momento o Senhor vai nos chamando isso, vai nos reconhecendo que Ele nos ama. Um Deus que nos acolhe, um Deus que nos perdoa, um Deus que deseja todas, um Deus que não faz distinção. É o início do retiro. Deus vai preparando, Deus vai mostrando que Ele está conosco. Ele nos conduziu, não foi assim o início da quaresma? Deus preparou nosso coração, Ele nos levou ao deserto. Um Deus apaixonado que nos leva ao deserto. Por que no deserto? No deserto nós sabemos que há um silêncio sepulcral. Ali no deserto é só um que fala. Deus levou o Pai, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, e nessa quaresma nós somos levados ao deserto para que Deus fale ao nosso coração, porque nós temos ouvido muitas vozes. Então o amor de Deus é tão grande que Ele quer falar conosco sozinho, Ele quer falar ao nosso coração, porque nós somos amados por Deus. É o primeiro domingo da quaresma. Deus nos levou ao deserto para falar ao coração, e ali foi catequizando a cada um de nós. Nós somos amados, nós somos únicos por Deus. No deserto não tem ninguém, é só você. E Deus quis mostrar isso para você. Somos muitos, mas Deus te olha como se você fosse o único que existisse na face da terra. Você é único para Deus. Deus não vê multidão, Deus vê uma única pessoa, Deus vê coração, Deus vê a tua alma. Por isso te levou. É o primeiro início de um retiro querigmático. Deus nos mostra o seu amor, mas o retiro, ele não fica nisso, ele vai crescendo.
vai nos chamando à maturidade, vai nos chamando à responsabilidade. E geralmente no final do retiro, o Senhor, Ele vai nos pedir algo, uma resposta daquilo que nós ouvimos desde o início de um retiro. Se são 2 dias, no último dia, o Senhor vai nos apresentar uma proposta, vai nos chamar a uma proposta. Irmãos, só que dessa vez, esse retiro da Quaresma, o Senhor já no segundo domingo, a segunda pregação dentro do retiro de Quaresma, o Senhor está nos pedindo nada mais do que nada menos do que a nossa oferta, do que a nossa vida. O Senhor está nos pedindo nesse segundo domingo da Quaresma que ofertemos para Ele o nosso filho. E aqui eu creio que todos entendem, até quem não é pai, quem não é mãe, o filho é sagrado para um pai, o filho é sagrado para uma mãe. Então todos nós sabemos do que é um filho para um pai, mesmo sem ser, mas podemos imaginar como que é importante um filho, não é assim, não é verdade? Então hoje o Senhor deseja que nós ofertemos o nosso filho, até você que não é pai. Qual é o teu filho, aquilo que é sagrado para você? No segundo domingo da Quaresma, Deus está nos chamando a ofertar aquilo que temos de mais importante, aquilo que vai doer, aquilo que vai machucar, que não é fácil. O Senhor deseja hoje o nosso coração, a nossa vida. Abraão teve que ofertar aquilo que era mais sagrado para ele, que era o filho. Não foi fácil. Deus hoje também, Ele chama a mim e a você a ofertarmos a nossa vida para Deus. Afinal de contas, a transfiguração é fruto de um coração ofertado a Deus.